Pentecostal Renascer Cristo. A pastora não está presente porque está em missão na Bahia. Há com 15 dias que ela está ali na Bahia. Graças a Deus, fazendo a obra. Vamos estar lendo a palavra em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, o qual já foi lido no início. Vou estar pregando em cima do tema, mas eu vou estar voltando um pouco aí no verso 7. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. À medida que for pregando, nós vamos lendo alguns capítulos anteriores. Amém? Ele vai dizendo a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem aí na leitura, verso 16, eu vou estar lendo 16, a igreja 17, que diz assim o verso 16: pois isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dias. Porque a nossa fé momentânea tribulação produz a nós o peso eterno de glória muito excelente. Não atendo nós coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que vêm são temporárias, e as que se não veem são eternas. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, amado Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti a tua igreja. Arabassi, canto, aramante, conta, lave a sede, abanaga, sopa. Pai, o Senhor sabe, Senhor, que eu sou menor da casa, lava a chave, ande, conta, naga. Remanaga, suri, canta, lamanaia, lava, suri, anda, lamanaga, suri, conta. Riganda, lava, suri, canta, laga. Pai, prepara o coração, Senhor, do teu povo, para que seja, meu Pai, uma terra fértil, uma terra, meu Pai, que produza fruto, uma terra que tem a semente que vai ser brotada. Meu Deus, usa os teus vasos conforme a tua vontade. Pai, mas não venha me diminuir, mas que o Senhor cresça. Toma os teus céus em tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos sentar. Aqui nós vamos estar vendo o apóstolo Paulo trazendo uma palavra. O apóstolo agora viveu muito dentro da palavra do Senhor, porque ele foi um homem que viveu a fé. Aleluia. Não é muitas das vezes como hoje nós estamos vendo as igrejas, que na hora que nós falamos de fé, a fé falta. O apóstolo Paulo, quando ele começa a sua jornada, sendo fraco, sendo um homem perseguido por conta dos seus atos, por conta das suas fraquezas, a qual passou, como todos os nós que viemos do mundo passamos. Aleluia. Mas quando ele consegue ter um encontro real com o Senhor, Glória a Deus. porque hoje nós vemos multidões, mas nem todos que estão em meio a multidões têm um encontro real com o Senhor. Deus, aleluia. Por quê, pastor? Porque aquele que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor, a primeira transformação não é por fora, é por dentro. Aleluia, Deus. Ainda que passa qual for a tribulação, ele vai saber que é o Deus. Ele vai saber que é o Senhor. Ele vai saber que Deus que capacita ainda está sobre a terra o Espírito Consolador. Aleluia. O Espírito Consolador, ainda que seja a sua fraqueza, o problema, a questão, há um Espírito Consolador dentro de você. Aleluia. Há um Espírito Consolador que quando ele olha para você, você não precisa anunciar nada. Ele já conhece o seu gemido. Aleluia. Ele já sabe como você se encontra. Ele já sabe as tribulações, as questões e os problemas.
Porque Ele se fez dentro de você um homem interior. Aleluia. E poucos entendem isso. Glória a O Deus. apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor, ele se torna um homem muito sábio. Ele se torna um homem a qual muitos que servem ao Senhor não entendem. É, Deus. Muitos que servem ao Senhor, nos dias que nós estamos vivendo, eles não entendem que a presença do Senhor é muito mais do que os olhos conseguem contemplar. É, sim. Hoje nós vemos um povo a qual busca o Senhor por presença, fútil, busca o Senhor por coisas que bens materiais. É, Mas quando nós vamos ver as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos entender quem era o apóstolo Paulo. Nós vamos entender que ele trabalhava para o Senhor sem pensar em fundos lucrativos, mas a vida dele era ganhar alma. glória Ele a queria Deus. compensar aquilo que ele fez de errado no passado. Ele queria compensar tudo aquilo que ele perdeu quando ele estava servindo aos deuses estranhos. É, E hoje não. A igreja hoje, os homens e as mulheres de Deus, eles esqueceram desses fundamentos. Eles começam a ter com eles mesmos uma vida competitiva. é, sim. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que observava as lideranças e ensinava as suas fraquezas para que eles poderiam ser fortes. Aleluia. Hoje não é assim. Hoje nós vemos as lideranças e aqueles que poderiam dar uma ideia positiva aos primeiros a acusar. É, Deus. Como que nós possamos ser um povo transformado por Deus? É verdade. Como que nós possamos alcançar o renovo? O renovo do Senhor é necessário uma renúncia. É. O renovo do Senhor é necessário nascer de novo. O renovo do Senhor é necessário a nós mesmos olhar para dentro de nós mesmos. E quando eu olho para dentro de mim, eu vou ver o quê? Para ser transformado e renovado, eu tenho que ver uma nova criatura. Aleluia. E esse é a questão. Glória Há uma a Deus. nova criatura dentro de você. Mas qual é o ambiente que o Cristo vive dentro de mim? Em todos os lugares. Se eu não entender que Cristo vive em todos os lugares, não adianta. Muitos são crentes entre 4 paredes. É, Deus. Cristo vive em você. Cristo anda com você. Você é apresentador de Cristo na sua vida. Porque renovo precisa você entender, eu preciso renunciar as coisas dessa terra. Eu preciso renunciar as situações dessas terras. Eu preciso mudar. Aleluia. Eu preciso reconhecer como eu me encontro na presença de Deus. É, Deus. Aí você vai ver em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 a seguir, vai dizer aí: temos, porém, desse tesouro em vós, de obras em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Essas são as questões. Primeiro ponto que você tem que entender é que você não é nada. Eita, glória a Deus. Esse é o primeiro ponto. Que você tem que entender que você ainda continua sendo pó e cinza. Que você precisa entender que você ainda continua sendo um homem ou uma mulher. Agora precisa de Deus. Glória a Deus. Isso está passando. O Senhor dá um pouquinho de autoridade e a pessoa fala: pronto, eu sou um grande homem de Deus. Eu sou uma grande mulher de Deus. Né? Você ainda continua sendo pó e cinza. O apóstolo Paulo nunca deixou a glória do homem dominar o seu ser. O apóstolo Paulo, quando ele vai, você vai se alimentar das escrituras, você vai ver que ele nunca se glorificava a si mesmo. Em toda a vitória que o Senhor deu para ele, todas as vezes ele disse: a glória é para Deus. Toda honra e toda glória seja para o grande eu sou. Não adianta. Jesus quer trabalhar, mas você sabe qual é o problema? O ego. Jesus chamou.
Jesus está pronto para mudar a vida do ser humano, mas desde que o ego não esteja sobre a vida dele. É verdade. Desde que a soberba não esteja sobre a vida dele. Eita, glória. Para o Senhor derramar renovo em nossas vidas, é necessário que o ego não se habite aonde o Espírito Santo habita. É necessário que o Senhor seja o único na sua vida. Glória a É Deus. necessário para que o Espírito Santo transforme, para que o Espírito Santo liberte. É necessário você, a todos os dias, confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Não é em ambientes, você é a presença. Aleluia. O Espírito Santo hoje, ele só é a presença quando as pessoas estão com o microfone na mão ou o ambiente. Não, você é o ambiente. Você precisa entender que você é o ambiente. Você precisa entender que você é a arca. Você precisa entender que você é o cajado. Você precisa entender que você é o pão. Quando você entende essas coisas, você vai entender que onde você passar, a presença do Senhor está com você. Glória a Deus. Aleluia. Mas é necessário renúncia. É necessário renúncia. Não adianta ser um cristão que tem aparência ruim, porque o Senhor não divide. O Senhor não divide você com o mundo. É isso que está acontecendo. Nós procuramos o renovo de Cristo, mas precisamos nos transformar. Nós precisamos entender que eu não sou mais parte do mundo. Eu não sou mais fazer aquilo que o mundo quer. Eu preciso do mundo, porque o Senhor vai dizer a palavra dele que vós não sois do mundo mais. E tem pessoas que estão na casa do Senhor procurando renovo, mas o mundo ainda está dentro dele. Quando o Senhor, o apóstolo Paulo, Saulo tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que o Senhor ensina para ele, porque vós me perseguem. Foi a primeira coisa. E hoje nós vemos a igreja perseguindo uns aos outros e diz que tem o Senhor Jesus. Eita Deus. Não tem renovo, irmãos. O homem que persegue o outro porque não teve um encontro com Jesus. A mulher que persegue a outra não teve um encontro com Jesus. Aquele que não gosta do seu irmão porque encontrou Jesus. Porque foi a primeira coisa que o Senhor foi falar com Saulo. Disse: ei, por que vós me perseguem? Quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a qual vós perseguem os meus discípulos. Aprenda uma coisa: se vós está perseguindo, você ainda não teve encontro com Jesus. Porque quem vós persegue é discípulo de Jesus. Como posso eu perseguir meu irmão e dizer que eu amo a Cristo? Não tem como. Esses são os problemas dos últimos dias. Eu preciso de renovo. Eu preciso que Deus toque na minha vida, mas eu preciso do meu irmão. Eu preciso da minha irmã. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de perguntando. Então, primeiro ponto que Deus me renovar, eu tenho que ter um encontro com Jesus. Eu tenho que ter um encontro com Jesus. Não adianta. Não adianta. A preparação de você ter um encontro com Cristo é primeiro você. Tem pessoas que estão passando pela prova dizendo: eu estou na prova por conta do meu marido, por conta da minha esposa. Não, você não está na prova por conta de ninguém, porque os pecados deles não te acabam. Você está na prova porque Jesus quer ensinar você a ter um encontro com Ele. Você precisa ter um encontro com Ele. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você vai ver que ninguém te salva. Hoje nós vemos um povo que tem desculpa para tudo. Nós vemos um povo que tem desculpa para tudo. Nós vemos um povo que tem desculpa na hora de ir para a igreja, na hora de sair da igreja. Como Jesus pode habitar? Se você vai ver Salmos, salmista dizendo: ei, me alegrei quando me chamam para ir para a casa do Senhor. Eu me alegro quando é convidado para ir para a casa do Senhor. Glória a Deus. Mas eu quero renovo. O renovo tem que ter alegria. O renovo ele tem que ter atitude de transformação. Aleluia, Deus. Você não é mais aquela criatura de quando você teve um encontro com Jesus. Tem pessoas que olham e dizem: Senhor, eu não sou mais aquela vida que quando eu tive um encontro com o Senhor,
Inquestione com o Senhor, mas não inquestione consigo próprio. É, Deus. Aleluia. Você para ser renovado, ser transformado, você tem que questionar com você primeiro. Eita, E glória. Senhor, por que eu não sou aquela pessoa que quando eu aceitei o Senhor como único e suficiente Salvador? Eita, glória a Deus. Aleluia. Aí você vai entender que você se afastou do Senhor. É, Senhor. Você deixou as coisas do mundo tornar o seu coração. Você deixou as coisas, as dificuldades ser maior do que Deus. Você deixou as tribulações ser maior do que Deus. O Senhor dizia que tudo nesse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo passa. Aprenda. Tudo nesse mundo passa. Aleluia. Mas a palavra não há de passar. Ela não pode morrer dentro do seu coração. Ela tem que ser transformada dia após dia dentro da sua vida. Aleluia. Você nunca pode se